Então vamos continuar nossa análise aqui do pacote anticrime, tratando especificamente de uma alteração no tocante à prisão ainda, mas não uma prisão relacionada lá no capítulo de prisões. Me refiro aqui a uma alteração trazida no artigo 492 do Código de Processo Penal. Especificamente no 492, inciso 1º, a linha E. E também no 492, pela inclusão dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do Código de Processo Penal. A gente vai fazer análise aqui e depois fazer os comentários. Vamos primeiramente ler como era a redação do artigo 492, inciso 1º, a linha E. Dizia o seguinte: no caso de condenação, o presidente proferirá a sentença que, a linha E, mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Entenda, pessoal, o Tribunal do Júri, só uma breve explanação aqui, é o órgão competente para processar e julgar crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio, infanticídio, induzimento, instigação ao auxílio, suicídio e o aborto são os crimes dolosos contra a vida. Esses crimes serão julgados pelo Tribunal do Júri por 7 pessoas do povo, 7 jurados leigos, que terão, então, a incumbência de julgar o seu par. E, ao final, a decisão deles, seja pela condenação ou pela absolvição, deverá ser acatada pelo juiz togado, pelo juiz de direito, que é o juiz presidente ali da seção do Tribunal do Júri. Então, imaginemos que o Tribunal do Júri, o 7, condenar alguém, aquele juiz deverá, então, proferir a sentença, trazer mesmo para os argumentos jurídicos qual vai ser a pena, se tem agravante, se não tem, se tem causa de diminuição, qual vai ser o quanto do aumento, da diminuição. Enfim, esse é o papel do juiz presidente. E uma das alíneas, que é essa linha E, dizia que esse juiz deveria analisar, então, ali, se fosse o caso de cumprir essa pena preso ou esperar o cumprimento, enfim. O que a gente tinha antes era o seguinte, geralmente, se aquele réu fosse ao julgamento e ele já estivesse respondendo o processo de liberdade, uma condenação geralmente não ensejava ali a necessidade de uma prisão. Até porque esse condenado teria hipóteses recursais aí para manejar. Então, ele continuava respondendo o processo em liberdade. Não que não fosse possível o juiz-presidente decretar uma prisão, mas aí ele decretaria, por exemplo, uma prisão preventiva, fundamentando lá nos requisitos que a gente já falou, 312 e 313 do CPP. Mas não era uma prisão para já começar o cumprimento da pena, era uma prisão preventiva. O que o legislador trouxe de novidade foi essa previsão do artigo 492, inciso 1º, a linha E, nos seguintes termos, acompanhe com muita atenção comigo na tela. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Olha que interessante, pessoal. O que o legislador está dizendo aqui é que, em virtude de uma condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão, emanada ali do Tribunal do Júri, se o juiz entender que realmente aconteceu essa condenação igual ou superior a 15 anos, o juiz pode já determinar o recolhimento desse réu que estava respondendo em liberdade imediatamente à prisão, para que ele comece imediatamente o cumprimento da pena, independentemente de estar pendente recursos. Então, mesmo que ele vá manejar recursos, mesmo que ele manejou recursos, essa condenação aí, igual ou superior a 15 anos de reclusão, é suficiente para colocá-lo em cárcere para ele começar imediatamente o cumprimento da pena, o que a gente chama de cumprimento provisório da pena. Evidentemente que esse dispositivo já vem provocando muita polêmica
e certamente será objeto de análise do STF, e na nossa opinião em particular, a gente reputa que isso daí aparentemente está viciado de inconstitucionalidade, até porque o entendimento que o STF manejou ou manifestou recentemente, em novembro de 2019, foi pela impossibilidade do cumprimento provisório de pena no Brasil. Só há que se falar em cumprimento de pena após o trânsito em julgado. E aqui o legislador está falando especificamente disso. Então a gente tem uma norma infraconstitucional, uma lei aqui, uma lei ordinária, que afronta o STF, que afronta um entendimento que o STF já manifestou. Evidentemente que o caso era um pouco diferente, mas a ideia do cumprimento provisório se faz presente aqui muito claramente. Vamos aguardar uma decisão do STF em relação a isso, mas por enquanto é o que está valendo. Então, doravante, o juiz-presidente do Tribunal do Júri terá duas opções, evidentemente, se o condenado estiver respondendo em liberdade. Ou ele recolhe a prisão fundamentando ali numa hipótese de decretação de preventiva, ou ele recolhe a prisão numa condenação igual ou superior a 15 anos para já iniciar o cumprimento provisório da pena, independentemente de recurso. O parágrafo 3º foi trazido pelo legislador e vai dizer o seguinte: o presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1º do caput desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Então, o que o parágrafo 3º está dizendo é que esse juiz ele não está necessariamente vinculado a uma condenação igual ou superior a 15 anos a recolher a prisão imediatamente. Se esse juiz verificar no caso concreto que existem argumentos plausíveis ali de possibilidade de revisão da decisão do júri, né, em sede de recurso, esse juiz ele pode deixar então de recolher a prisão para cumprir inicialmente essa pena. Parágrafo 4º vai dizer: a apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Então, o parágrafo 4º ele traz uma regra. A gente vai ver na sequência aí no parágrafo 5º existe exceção a essa regra. Mas a regra é que um recurso de apelação, que é um recurso cabível contra uma condenação no âmbito do Tribunal do Júri, ele não terá efeito suspensivo. E o efeito suspensivo aqui no sentido de suspender a eficácia da possibilidade de recolher a prisão para cumprimento já antecipado da pena. Então, perceba que por mais que ele interponha um recurso de apelação e esse recurso de apelação lá na frente possa vir a ser exitoso, mas isso daí não impede do juiz recolher imediatamente a prisão. Essa é a regra. Existe exceção, ou seja, nem sempre haverá essa impossibilidade de atribuir um efeito suspensivo a esse recurso. A exceção é, parágrafo 5º, excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1º, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2º, levanta a questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Então, pessoal, percebam que nem sempre esse recurso não terá efeito suspensivo. É possível que o recurso de apelação ganhe um efeito suspensivo, no sentido de impedir que haja esse cumprimento provisório da pena, igual ou superior a 15 anos de reclusão, se o juiz verificar ou que esse recurso não tem um efeito meramente protelatório, não tem esse objetivo, ou também que esse recurso tenha grandes chances de obter êxito, no sentido de absolvição, ou mesmo até de uma diminuição da pena através de uma revisão. Então, se o juiz verificar que existem elementos ali que podem ser suficientes
para ensejar uma diminuição de pena e colocá-la abaixo desses 15 anos, ele pode, então, atribuir um efeito suspensivo a esse recurso, no sentido de impedir que haja esse cumprimento provisório da pena. E, por fim, o parágrafo 6º, que vai dizer: o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Por fim, fecha o parágrafo 6º com uma questão mais processual aqui, mais procedimental, dizendo como deve funcionar o pleito, a manifestação aí no sentido de ser atribuído esse efeito suspensivo. Então, o pedido de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo 6º, pode ser feito de forma incidental, ou seja, incidentemente no âmbito do próprio recurso de apelação, você abrir lá uma preliminar, por exemplo, e pedir esse efeito suspensivo, ou já quando o recurso já estiver lá no tribunal, você fazer esse pedido de atribuição de efeito suspensivo diretamente ao relator, juntando, evidentemente, as peças ali para que o relator tenha elementos suficientes para analisar a possibilidade desse efeito suspensivo. Então, ele cita aqui exemplos como as contrarrazões, as razões recursais, a certidão de tempestividade, etc. Então, são essas as alterações importantes relacionadas lá no rito do Tribunal do Júri, mas que tem a ver especificamente com prisões. Aguardamos vocês num próximo tópico. Vamos falar de nulidades ainda, vamos falar de recursos, de 2 recursos especificamente que sofreram alteração. Faltando 3 vídeos para a gente fechar a nossa análise do pacote anticrime no tocante ao Código de Processo Penal. Ainda vai ficar faltando alterações nas legislações especiais que sofreram alteração e a gente vai ver todas, sem exceção. Um abraço, gente!